sou Marina Brianês, sou mentora de mulheres cristãs. Eu ajudo as mulheres a se conectarem com Deus, sendo elas mesmas, de uma forma leve, fácil, natural, e levando essas mulheres a preencher o tão famoso vazio no peito, né? Que eu falo que é um vazio existencial, e eu creio que é só conexão com elas mesmas e com Deus que a gente consegue trabalhar nesse preenchimento. E eu falo que é um preenchimento dia a dia, né? É como se eu estivesse tecendo ao redor desse buraco uma teia, e um dia ela será completa. Eu atuo na área de desenvolvimento humano como life coach, sou analista comportamental, sou especialista em aconselhamento familiar sistêmico, é uma coisa que eu amo fazer também, trabalhar com famílias, com casais. Dentro hoje da minha carreira, né, estou escritora, estou palestrante, estou facilitadora de grupos femininos que buscam sempre essa integralidade, né, entre corpo, alma e espírito. E sou idealizadora da mentoria Mulheres que Despertam. Esse é o meu bebezinho que está nascendo a cada dia, sendo construído aí. Nós começamos com essa frase: autenticidade e autoconhecimento são a base de sucesso. William Marston é o criador, né, da grande teoria de análise comportamental DISC. William Marston é o criador também da Mulher Maravilha, não sei se vocês conhecem aqui. Ele tem um estudo de psicologia muito, muito antigo, e ele formatou a Mulher Maravilha com o equilíbrio, né, da teoria dele. A Mulher Maravilha, ela tem ali o equilíbrio de todos os valores, ele trabalha com 7 valores, e ele trabalha também com os 4 comportamentos que é uma base, né, que a gente tem um estudo que se chama DISC, ou análises comportamentais. As teorias, existem várias teorias sobre análise comportamental, tá, meninas? O DISC em si, hoje eu não vou trabalhar, essa que vocês fizeram é uma outra teoria que a gente trabalha, e nós vamos falar um pouquinho assim por que nós fazemos, né, uma análise comportamental, qual o benefício que isso vai trazer para a vida de vocês, né? Então, o primeiro ponto que a gente trabalha é a clareza dos comportamentos. Nós precisamos entender que a análise comportamental, ela é o comportamento, é uma análise superficial. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho o nosso psique, a nossa integralidade. Então, é um dos pontos da nossa vida, é os nossos comportamentos. Então, quando a gente faz uma análise comportamental, a gente traz à tona alguns comportamentos para a gente ter a clareza. A gente fala que dentro do desenvolvimento humano, o primeiro passo é você ter clareza. Se você só pode mudar aquilo que você sabe, né? Você só consegue transformar aquilo que você tem consciência do que você sabe. Se você não sabe, né, que você não sabe, como que você muda a sua vida? Então, a clareza é o primeiro ponto, né? Eu acho que é uma chave dentro do coach, dentro do desenvolvimento humano, dentro de todos os processos, é levar uma clareza. Mas sempre nós temos aqui um ponto de trazer a clareza não como acusação, mas como realmente esse olhar de que eu posso aceitar aquilo que me né, que me cabe, deixar aí aquilo que não se cabe. Então, ajuda muito no autoconhecimento, na autoaceitação, autoestima. Eu falo que você conhecer quem você começa a te dar a liberdade de não ser quem os outros desejam que você seja, né? Então, traz muito isso, né? Essa autenticidade e forças. Por quê? Marston, ele fala que quanto mais natural vocês estiverem, maiores serão as suas forças. Então, quanto mais natural a gente for, quanto mais leve vai ser, seja o meu trabalho, seja onde eu estou socialmente, integrado ao meu grupo, se eu tenho que ficar pensando muito em ser algo ou alguém que eu verdadeiramente não sou, isso gera um estresse muito grande. Às vezes, na vida é necessário algumas adaptações, e todas aqui provavelmente já sofreram situações que precisaram se adaptar. Mas o quanto mais autêntico você for, mais as suas forças elas vão estar à tona, né? Então, isso é muito importante. Essa metodologia de análise comportamental, ela é usada muito também na questão de posicionamento profissional. Hoje a gente sabe que uma das maiores perdas de uma empresa é rotatividade de pessoas. Então, quando a gente tem uma característica, né,
um funcionário sendo colocado realmente na posição aonde todas as suas forças, as suas habilidades vão ser aproveitadas. Eu tenho vamos dizer, um aproveitamento financeiro, de força muito maior da empresa. Então, a empresa, ela precisa, né, ser inteligente de colocar o funcionário certo na posição em que realmente ele vai ser bom, em que ele vai ser produtivo, e não trazer aquele peso, porque às vezes a gente está dentro de uma posição na empresa em que a gente tem que demandar um esforço muito grande para desenvolver, não é algo natural. Então, eles usam muito, na verdade, veio, né, da psicologia organizacional, de administração, de RH, e hoje a gente usa também para potencialização e crescimento emocional e desenvolvimento. Ajuda muito na questão de conhecer os nossos pontos de melhoria, então, são alguns pontos realmente que a gente precisa estar mais atento, aonde a gente precisa estar ali com um ponto de atenção para que a gente não crie situações de problema, seja no trabalho, seja em casa, seja nos nossos relacionamentos. Eu falo que é uma comunicação mais assertiva, é que eu brinco com as meninas que são casadas, se você quer ter tudo do teu marido, conheça o perfil dele para que você se comunique como ele quer ouvir e você consegue tudo na vida, né? Então, eu brinco sempre aqui com as minhas mulheres que eu, né, quando eu analiso, quando eu faço essa análise, eu falo, se você descobrir a linguagem de amor e o perfil comportamental do seu marido, você tem aí uma grande chance de realmente ganhar aquilo que você deseja, né? Falando aquilo que ele quer ouvir, né? Nós conseguimos chegar lá. Então, ajuda muito o entendimento, né? De como o outro vê a vida, como o outro vê o universo. Às vezes a gente até sabe como a gente enxerga o mundo, né? Mas às vezes a gente quer que o outro enxergue da mesma maneira que nós. Então, eu falo que esse ponto realmente de melhoria nos relacionamentos é uma das coisas que mais me encantam dentro da análise comportamental também. Não só o benefício meu, mas o benefício de eu enxergar as pessoas que estão ao meu redor, ser uma mulher com mais compaixão, né, pelos perfis dos outros, pelas necessidades. Quando a gente compreende que não é aquela coisa de ser cri-cri, mas para ele faz sentido ser assim, nós começamos a ser mulheres um pouco mais amáveis, um pouco mais, né, sem ser aquela mulher rixosa, como a palavra de Deus fala, né, que é pior ter mulher rixosa em casa, né? Então, ajuda muito nisso. Influenciar as pessoas de maneira produtiva, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um filho, né, e a gente quer que esse filho realmente seja ali mais produtivo, né, a gente quer ajudar ele a ter uma produtividade, se é uma pessoa que é mais dominante, se é uma pessoa que tem mais essa pegada, a gente traz desafio, se é uma pessoa que é mais organizada, sistemática, a gente precisa respeitar, e isso ajuda muito na produtividade nós mesmos e também das pessoas que estão ao nosso redor. Então, hoje nós vamos estar falando sobre perfil comportamental e a teoria que a gente vai estar usando é a teoria da dominância cerebral de Neil Herman. Então, elas são categorizadas em 4 animais aí, tubarão, águia, gato e lobo. Ela é um pouquinho diferente do DISC, tá, meninas? DISC também é um perfil muito comum, muito usado dentro de vários assessments, né, como um dos assessments. E ele trabalha de uma maneira um pouco mais na parte organizacional, mas eu consigo trabalhar, como eu sou analista das 2 áreas, eu trago também um pouquinho do DISC, né, algumas características do DISC para vocês também, mas a que a gente mais utiliza com mulheres e com esses perfis que a gente trabalha em mentoria de mulheres é mais essa das 4 linguagens aí, dos 4 animais. Então, o que é um perfil comportamental? Aquilo que eu expliquei para vocês. O comportamento, ele é a ponta do iceberg dos nossos, vamos dizer, do nosso ser, tá? É aquilo que pode ser observado, né? Quando a gente trabalha um processo realmente individual, geralmente a gente, além do DISC, nós também trabalhamos valores e atributos. Por quê? Porque aqui a gente vai entender o porquê, né? A gente fala que o comportamento é o como.
como você exteriormente, você exterioriza aquilo que você tem como valor e aquilo que você tem como atributo. É um ponto muito importante, porque geralmente é aí que a gente começa a escavar esse iceberg. Né? Nem sempre a gente consegue achar os atributos, né, vindo subterrâneo para o que está em cima. Então, geralmente, são esses pontos de comportamento, que é mais visível de vocês conseguirem entender, se vocês conseguirem observar. Mas sempre é bom também trabalhar esses mais profundos, quando a gente tem aí uma mudança que não está indo, né? Se vocês não estão conseguindo, sinalizem, né, para os seus mentores, para os seus coaches, provavelmente é necessário trabalhar no âmbito mais do pensamento e do sentimento, tá? Muitas mudanças comportamentais, elas são muito, ajudam muito, né, nos resultados, elas são eficazes no resultado. Mas se ainda você já fez as mudanças e mesmo assim não está conseguindo, né, avançar, não está conseguindo, provavelmente existe ali algumas coisas de sabotagem que vão estar ou envolvidos nos seus valores ou nos seus atributos. Então, daí é necessário aprofundar um pouco mais. E aí existem outros testes que são feitos, que a gente consegue pegar. Eu falo que se você faz os 3, eu falo que é um raio-x do espírito, corpo e alma, né? Então é realmente um raio-x de tudo. Mas quando não existe, né, algo muito, muito severo a ser transformado, só o diz que os comportamentos, eles já ajudam muito, tem uma ajuda muito grande de mudança. E vocês começam também a trabalhar os porquês, né? Os valores são os porquês. O porquê que eu reajo assim? Então, eu falo um pouquinho, como eu tenho essa experiência toda, quando eu for falar dos 3 animais, eu já vou falar um pouquinho por que a pessoa reage dessa maneira, qual que é o valor prioritário, né, dele para que ele reaja dessa maneira e tenha esse tipo de comportamento.